tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social. Aqui vale dizer que não se aplica entre 98 e 2003, porque houve um imbróglio legislativo que não vale a pena a gente aprofundar, porque provavelmente não vai cair, muito difícil cair, nunca vi. Mas a partir de 2003 para cá, o exercício do tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo é considerado como tempo de contribuição, desde que não tenha sido utilizado para outro regime. Se você vai se aposentar no regime geral e quer aproveitar, no regime geral você aproveita. O tempo de contribuição é efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer a atividade remunerada que eu enquadrava no artigo 11. O que ele quer dizer? Se você contribuiu, mesmo depois de ter deixado de exercer a atividade econômica, você tem direito a esse tempo de contribuição ser efetuado. Por exemplo, muita gente contribui como contribuinte individual, não sabendo que o contribuinte individual é aquele que exerce atividade econômica. Se você não exerce atividade econômica, você não é contribuinte individual. Você é, no máximo, facultativo. Você não pode ser contribuinte individual. Todo contribuinte individual, obrigatoriamente, exerce atividade econômica. Tá? Mas vamos dizer que você não exerça, mas ainda assim tenha efetuado as contribuições, esse tempo vai ser contado. Independentemente se você ter feito o recolhimento com o código que lhe vinculava a um segurado diferente do que você era, esse tempo vai ser contado. Não é essa formalização equivocada que você fez no recolhimento da contribuição que vai lhe tirar. Agora, óbvio, você tem que contribuir vinculado ao seu número de identificação do trabalhador, que é o seu PIS. Porque isso é o que lhe identifica. Né? Não adianta você contribuir com o PIS errado e depois querer aproveitar o tempo, porque como é que vai identificar que foi você que contribuiu? Não tem como. Né? Se você fizer o recolhimento no seu número de identificação, também chamado de PIS, né, que é o NIT, você vai contar esse tempo de contribuição efetivamente que você pagou, esse tempo é contado como tempo de contribuição. O tempo de contribuição é efetuado com base nos artigos 8º e 9º da Lei 8.112 pelo segurado, definido no artigo 11, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. Que contribuições são essas antigas? Essas contribuições são as contribuições dos servidores públicos da União, dos territórios, na época, das autarquias, inclusive regime especial e das fundações públicas, antes da criação do regime próprio. Então, se você era servidor antes da criação do regime próprio, sem prestar concurso público, vocês lembram que antigamente o concurso público não era obrigatório, né? Se você recolheu para o regime do serviço público, você poderá contar como tempo de contribuição, ainda que você tenha sido exonerado exatamente por conta do regime único aí da obrigatoriedade de concurso público. O tempo que você ficou e o tempo que você contribuiu vai ser contado como tempo de contribuição. Tá? Vocês estão lembrados dessa época? Se chegaram a... Não? Porque o concurso público ele não era da forma que é hoje. Hoje a Constituição Federal obriga, né, que o serviço público, exceto aqueles casos de emergência, né, de exceções na contratação, tem que ser exceções. Embora o Estado da Bahia faça torta direita, né, redas e afins, é para ser um regime de contratação excepcional. O regime de contratação maior do funcionalismo público é o concurso público. Né? Só que não era assim. Tá? Com a obrigatoriedade do concurso público, muita gente que estava no serviço público de forma irregular, ou seja, sem ter passado por concurso público, foi exonerado. Mas as pessoas contribuíram nesse período, até 91. Tá? E essas pessoas têm direito a computar esse período, que elas contribuíram para o regime próprio, mesmo sem serem servidores públicos, como tempo de contribuição. Tá? Bom, é meio pesado esse assunto, né? Aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, por idade são temas mais leves. Por quê? Porque houve muita mudança na aposentadoria por tempo de contribuição e tem muito detalhe. Né? Bom, então, aquilo tudo que a gente viu também é considerado tempo de contribuição. Tá?
mesmo que não seja efetivamente os recolhimentos comuns que os segurados, assim entendidos como tais, fazem atualmente. Bom, vamos falar aqui de características próprias, detalhezinhos da aposentadoria por tempo de contribuição. Primeiro, a verbação de tempo de serviço de atividade que não previa filiação obrigatória só será admitida mediante o recolhimento. O que é que a lei quer dizer com isso? Se você não era segurado obrigatório, se você não estava relacionado, se você exercia uma atividade que não previa filiação obrigatória, ou seja, que a filiação era facultativa, você só vai poder contar esse tempo de serviço se você recolher. Se você não recolher as contribuições sociais, esse tempo não vai ser computado. Tá? Então, mesmo que você tenha exercido uma atividade que hoje é entendida como de filiação obrigatória, na época, se não fosse, para você conseguir averbar, você tem que contribuir. Porque o princípio da onerosidade da contribuição do regime de previdência. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à data de vigência da lei, que Lei 8.213, de 91, será computado independentemente do recolhimento das contribuições, exceto para efeito de carência. Por quê? Porque para efeito de carência, somente com o efetivo recolhimento. Observe que aqui a gente não está falando do segurado especial, porque o segurado especial é após a Lei 8.213. Ele está falando de quem exercia o trabalho no ambiente rural antes da Lei 8.213. E antes da Lei 8.213, vocês estão lembrados que eu falei isso na primeira aula, o regime dos trabalhadores rurais não era o mesmo do regime dos trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais estavam ligados a outro regime de previdência, mais prejudicial, mais restrito. E o regime de previdência dos trabalhadores urbanos era mais amplo. A Constituição vem e acaba com isso. Fala de uniformidade e equivalência. Estão lembrados? É um princípio de previdência social. Uniformidade e equivalência entre os trabalhadores urbanos e rurais. Porém, o tempo de serviço do trabalhador antes de 91 vai ser computado, exceto para efeito de carência. E é por isso que a gente prevê na tabelinha ali, vocês estão lembradas? Em 91, em 92, quanto é a carência? Pequenininha, só 5 anos. Então, se você já tinha um tempo anterior, mas você só precisa cumprir, você vai precisar cumprir de qualquer forma os 5 anos de carência na atividade. Porque o tempo anterior não computa para o novo regime de previdência social, que ele não fazia parte, passou a fazer parte com o advento da Constituição Federal. A comprovação do tempo de serviço, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material. Isso é muito importante, gente. O que é que quer dizer? Seria muito fácil se o trabalhador chegasse na Previdência e dissesse: eu fui empregado da empresa tal, mas eu perdi minha carteira de trabalho, não tenho nenhum documento, mas eu tenho testemunhas de que eu efetivamente trabalhei na empresa tal. Para efeito de contagem de tempo de contribuição, para efeito de contagem de tempo de serviço, não é admitida a prova exclusivamente testemunhal. Tem que ter pelo menos um início de prova material. Observe que ele não fala em prova cabal, prova indiscutível, prova maciça, não. Ele fala no início de prova material. Ou seja, anotação na carteira, um contra-cheque, um termo de rescisão, um documento na RAIS, que é o documento que a empresa encaminha ao Ministério do Trabalho com as informações daquele trabalhador, um extrato de conta de FGTS em que a empresa tenha efetuado algum recolhimento, uma cópia de um livro de registro de funcionário. Qualquer
início de prova documental que realmente estabeleça um vínculo de trabalho. Isso aqui é visando o quê? Evitar a fraude e manter esse critério da natureza contributiva. O regime de previdência social, ele não é gratuito. Ele tem a necessidade para existir das contribuições, né? Então, prova de tempo de contribuição, prova de tempo de serviço tem que ter início de prova material. Não admite-se prova meramente testemunhal e já vi cair em prova. Se você pode provar tempo de contribuição com testemunhas que comprovam que você trabalhou, sem início de prova material, não. O INSS pode até ouvir testemunhas para corroborar o início de prova material. Tá? Não sendo admitida prova exclusivamente tribunal, salvo na ocorrência de motivo de força maior, caso fortuito, aqui é exceção. Ficou sabendo-se que aquela empresa pegou fogo, é fato notório. Exemplo, em Santa Catarina, houve uma enchente em Florianópolis e inundou a agência da Previdência Social. Todos os documentos que tinham de benefício lá se perderam. É o quê? É um caso de força maior, um motivo de força maior. Tá? Mas isso aqui é exceção, observem. Força maior e caso fortuito são exceções, né? São situações que estão fora da normalidade. E aí, se você provou porque por um motivo de força maior ou por um caso fortuito que está fora da vontade do trabalhador ou da empresa, você consegue provar por prova testemunhal. É exceção. Não será computado como tempo de contribuição o período que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do artigo 2º da Lei 8.212, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do parágrafo 3º. Vamos falar um pouquinho sobre o regime especial de inclusão, embora a gente vai falar um pouquinho mais depois, quando a gente falar de contribuições. Custeio. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o seguinte. A gente viu que pelo princípio da equidade, lembram? A gente sempre vai estar falando de princípio aqui, porque o princípio rege tudo. O princípio de previdência social é equidade na participação do custeio. O que é que significa equidade na participação do custeio? Quem pode mais, contribui com mais. Quem pode menos, contribui com menos. Então, a lei, como isso é um princípio de previdência social, o legislador trabalha para colocar cada vez mais isso em voga. Cada vez mais a Previdência observe esse critério de equidade. De quem pode mais, pagar mais, e quem pode menos, pagar menos. E aí se criou, em 2001, o regime especial de inclusão, alterando aqui esse artigo 21 da Lei 8.212. 2001 não, perdão, acho que foi 2003, viu? Então, eu sou péssima de data, já falei isso com vocês, mas foi nessa data, ou entre 2001 e 2003. Criou esse regime especial de inclusão. A data não vai cair para saber quando foi criado, né? Quer saber o que é que vocês entendem por regime especial de inclusão. O que é regime especial de inclusão? Permitiu-se que o contribuinte individual, que tinha uma alíquota de 20% fixa, 20%, limitada ao salário de contribuição, ao salário mínimo, como mínimo salário de contribuição, e ao teto como máximo salário de contribuição. Então, o contribuinte individual poderia recolher, no mínimo, 20% sobre o salário mínimo e, no máximo, 20% sobre o teto. A alíquota dele era 20%. Veio o regime especial de exclusão e disse o seguinte, ó, você, contribuinte individual de baixa renda, que não tenha condições de efetuar o recolhimento de 20%, você pode efetuar 11%. Mas isso tem um preço, né? Como dizem os americanos, não existe almoço grátis, né? Em previdência social também não existe almoço grátis. Qual é o preço? Você abre mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Você vai ter direito a todo o plantel de benefícios destinados aos contribuintes individuais. Auxílio doença, salário maternidade, auxílio reclusão, no caso dos dependentes, vão ter direito. Pensão por morte, os dependentes vão ter direito. Aposentadoria por invalidez, você vai ter direito se você ficar inválido. Aposentadoria por idade, se você completar a idade. Mas aposentadoria por tempo de contribuição, você abre mão. Você só terá direito a se aposentar por tempo de contribuição se você recolher com juros e correção monetária os 9% que você recolheu a menor antes de requerer a aposentadoria. Por
Porque você está pagando 11 para abrir da aposentadoria. Então, se você quiser ela, você depois vai ter que complementar e pagar os 9. Entenderam? Então, não será computado como tempo de contribuição o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído nessa forma, que é a forma do regime especial de inclusão. Salvo se tiver complementado. Salvo se pagar os 9%. Se ele pagar os 9%, ele vai ter direito. Mas se ele considerar como tempo de contribuição só os 11, acabou. Pelos 11 não é tempo de contribuição. Só vai ser para efeito de quê? De outros benefícios. Vai ser para efeito de carência, vai ser para aposentadoria por idade, mas não vai ser para aposentadoria por tempo de contribuição. Ok? Hoje, esse regime especial de inclusão foi ampliado. Nós temos aí as donas de casa, que contribuem em 5%. Temos os microempreendedores individuais, que também podem contribuir na alíquota de 5%. Todos esses estão abrindo mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Não vão ter direito, isso não vai computar como tempo de contribuição. Mas eles têm direito a todos os outros benefícios. Então, vale a pena. Vale a pena. Você possibilita que contribua num valor muito pequeno, porque imagine, de 20 para 5. Você teria que contribuir 20, para contribuir 5. Né? Você vai ter que contribuir 30 e poucos reais, ao invés de contribuir 140 reais hoje. Né? Então, é uma diferença bem considerável. E realmente possibilita a inclusão. Tem muitas pessoas que nunca participariam do regime de previdência que hoje podem participar por conta da inclusão. E aí atende a 2 princípios. Além da equidade, universalidade. Permitir que o máximo de pessoas adentrem na previdência social. Façam parte do regime de previdência social. Né? O regime especial de inclusão atende a 2 princípios, não a um só. Bom... Eita, aposentadoria grande e retada esse tempo de contribuição, hein? E a gente não tá vendo tudo. Vamos falar do direito adquirido. A gente falou rapidamente, mas a gente tem que dar uma olhadinha nessa disposição legal que trata especificadamente do direito adquirido no caso da aposentadoria por tempo de contribuição. Diz o seguinte: se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos previstos ao segurado que optou por permanecer em atividade. O valor inicial da aposentadoria será comparado com o valor da aposentadoria calculada na forma da regra geral desse regulamento, mantendo-se o mais vantajoso, considerando-se como data de início a data de entrada do requerimento. O que a lei quer dizer? Você não pode ser prejudicado por continuar em atividade. Você não pode ser prejudicado por não se aposentar. Ao contrário, você tem que ser agraciado. Por quê? Porque você está deixando de ser um recebedor e sendo apenas um contribuinte. Né? Igual a propaganda viva, você está sendo um ligador, você não está sendo só um recebedor, você está pagando a Previdência Social. Então isso é vantagem para a Previdência Social. Por isso que ela também tem que resguardar o direito. Se você adquiriu o direito à aposentadoria, e o que é adquirir o direito? É cumprir todos os requisitos, todos. Não adianta você ter a idade e não ter a carência. Não adianta. Por quê? Porque a aposentadoria por idade tem 2 requisitos: idade e carência. Não adianta você ter cumprido o requisito para uma aposentadoria proporcional se você não cumprir o pedágio e não tiver a idade mínima. Por quê? Porque para a aposentadoria proporcional, os requisitos são pedágio, idade mínima e tempo mínimo proporcional, que seria, no caso da mulher, 25 anos. No caso do homem, 30. Então, quando fala em direito adquirido, a gente tem que sempre ter a ideia do cumprimento de todos os requisitos. Se falta um requisito, você não adquiriu o direito. Você tem uma expectativa de vir adquirir esse direito. Você não tem o direito. Agora, a partir do momento que você preenche o requisito, você não é obrigado a se aposentar. Você pode permanecer. E se você permanecer, você vai ter direito sempre ao benefício maior, ao benefício mais vantajoso. Entenda-se como vantajoso, economicamente vantajoso. Tá? Então, você
O INSS vai ter que fazer simulações. E é comum, a gente pega diversas cartas de concessão de benefício, em que tem segurado, inscrito, tempo de contribuição, cálculo segurado inscrito antes de 16 de dezembro de 2008, ou seja, tem direito à regra de transição. Cálculo da RMI na data da emenda constitucional. Cálculo da RMI na data que teve direito à aposentadoria proporcional. E cálculo da RMI na data em que requereu o benefício. Qual foi o melhor de todos? É esse que vai prevalecer. É o benefício mais vantajoso. Ok? Isso é o chamado direito adquirido. Tá? A gente falou rapidamente do professor, mas a gente só falou do professor em relação ao quê? Ao pedágio. Agora a gente vai falar propriamente do professor, tá? Nós já vimos que o pedágio é a aposentadoria proporcional do professor e é 17% do pedágio do tempo que falta para o homem na época e 20% para a mulher. Esse é o pedágio do professor. Pois bem, e hoje, como é que está a aposentadoria hoje do professor? Ainda existe? A emenda constitucional extinguiu, acabou com tudo? Não. A aposentadoria do professor ainda existe. Está prevista lá no artigo 56 da Lei 8.213. O professor, após 30 anos, e a professora, após 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério, poderão aposentar-se por tempo de serviço com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3. Isso mudou. O que foi que mudou? Antigamente, era professor, bastava ser professor. Depois aqui, de 98, só exclusivamente magistério em ensino fundamental e ensino médio, ou seja, magistério em escola. Ensino superior, cursinho, curso de inglês, cursos livres, Kumon, nada disso é considerado professor, prefeito de aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Tá? E mais, o decreto ainda dizia, isso foi modificado recentemente, tem uns 4, 5 anos, que tinha que ser o que a gente chamava de quadro e tablado. Exercício em sala de aula, atividade magistério em sala de aula. Ou seja, o professor que assumisse uma função de diretor, de coordenador, não tinha direito, mas isso mudou, tá? A prova não costuma pedir histórico, porque senão não acaba nunca o assunto. Se for pedir histórico de previdência, né? Histórico assim, para você saber tudo o que mudou em relação a todos os benefícios, nem o ministro da Previdência vai saber, né? Nem os doutrinadores vão lhe dizer com certeza na ponta da língua todos os benefícios. Alguns se especializam em uns e sabem mais do que outros. Eu estudei bastante pensão por morte. Então eu me lembro de várias coisas dos anos 60, da Lei Orgânica de Previdência Social, né? Que apenas a filha mulher tinha direito, o filho homem. Se era mais cedo, perdia aos 18, a filha mulher aos 24, etc. Mas porque tem uma ligação com aquele benefício. O plantel de benefício é muito grande, e a mudança também. Então a prova normalmente não cai. Vocês precisam saber o que está em vigor hoje. E o que está em vigor hoje não é só giz e tablado. O decreto foi alterado e consta o seguinte: para os fins do exposto no parágrafo 1º, que está falando exatamente dessa parte aqui do professor, considera-se função de magistério a exercida por professor, quando exercida em estabelecimento de educação básica, entenda-se escola, tá? Em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Então, incluiu aqui essas atividades que antes estavam excluídas. Tá? Então, hoje, tem que ser professor. Tem que ser professor de educação básica. Tá? E esse professor pode exercer atividade de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Mas tem que ser em escola. Se ele vai para estabelecimentos de nível superior, para cursos livres, cursos de línguas, cursos de pré-vestibular, cursos para concurso, ele deixou de ser professor para a legislação previdenciária. Ok? Detalhe, para se aposentar como professor, ele tem que ter 30 anos de docência
ela tem que ter 25 anos de docência. Não adianta ter 15 anos de docência e mais 10 anos de atividade no regime urbano em outra atividade. Não aproveita. Tem que ser, para se aposentar, tem 5 anos a menos, tem que ser um tempo de docência. Antes permitia a conversão, não se permite mais. Tá? Hoje, só professor de educação básica. Tá? Só professor de educação básica. Gente, a aposentadoria por tempo de contribuição é basicamente isso. Antes de 98, a gente fala de aposentadoria por tempo de serviço. Após 98, emenda constitucional 20, dezembro de 2098, nós falamos em aposentadoria por tempo de contribuição. A emenda 20 de 98 extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição com proventos proporcionais, só tendo direito a esse benefício quem já estava inscrito na Previdência Social. A pessoa que já estava inscrito para ter direito à aposentadoria proporcional, ela tem que cumprir idade mínima, tempo de serviço mínimo e pedágio. Esse pedágio também se aplica ao professor, só que um pedágio diferenciado. Tá? O pedágio para atividade comum é 40%, o pedágio para o professor é 20% mulher, 17% homem. A aposentadoria integral hoje, por tempo de contribuição, é aos 30 anos mulher, aos 35 anos homem, independe de idade. Independe de pedágio. Embora na emenda constitucional vocês vão ver um pedágio de 20%, mas não está em vigor. Tá? A pegadinha, às vezes, da leitura legal é que não diz que não está em vigor. Quando vocês leem, está lá, linda e faceira. É igual esse artigo 52. Se você abre a lei 8.213, está lá, falando de 25 anos mulher e 30 anos homem. Se você não tiver um acompanhamento com o livro, se você não tiver um acompanhamento com o regulamento, com a instrução normativa, com as emendas constitucionais, com a própria Constituição, você se passa, né? E aprende errado. Pois bem.